Bom, boa noite a todos os cearenses, boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram. Nós estamos aqui agora, quase 7 horas, aqui no gabinete, na sede do Governo do Estado, que é ao meu lado a secretária da Fazenda, Fernanda Pacobaíba, a mulher que é responsável pelas finanças do Estado, servidora de carreira, Fernanda, e o Flávio Taliba, que é secretário Planejamento, secretário executivo de Planejamento do Estado do Ceará, professor da universidade, que tem dado a sua contribuição ao Estado do Ceará e aos cearenses. E nós encerramos há pouco tempo uma reunião para que a gente possa anunciar aqui algumas medidas importantes de apoio a um dos setores econômicos que tem sofrido com essa pandemia. Nós vamos anunciar algumas medidas importantes. Lembrando que hoje, à tarde, tive a reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19, o comitê maior, comitê que tem representação de todos os segmentos da sociedade, do setor produtivo, da igreja, da universidade, dos poderes, do Ministério Público Federal, Estadual, Tribunal de Justiça, sociedade civil organizada, onde o comitê agora se reúne quinzenalmente para que a gente possa apresentar todos os números da pandemia do Estado, ouvir as reivindicações, as sugestões, representantes da Prece, dos prefeitos, enfim, é um comitê que tem sido importante nesse 1 ano praticamente de pandemia que nós estamos convivendo no Ceará. Lembrando também que a partir de hoje à noite passa a valer um novo decreto no Estado do Ceará, lembrando que vamos fazer a partir de meia-noite isolamento social rígido na capital cearense, recomendando também para alguns municípios onde o índice de propagação do vírus está grave, está altíssimo, a gente classifica os municípios por um nível de risco, né? Então é importante medidas mais intensificadas de isolamento social, porque ainda é a única forma que nós temos no momento de reduzir a velocidade de propagação do vírus aqui no estado do Ceará. Então, até que a gente possa vacinar as pessoas, há uma perspectiva de um volume de vacinas significativas nesse mês de março, né? Se isso ocorrer, nós vamos ter condições de imunizar até o final de mês, início de abril, aproximadamente 1 milhão de cearenses. Isso será importante, porque a vacina é a única forma que a gente tem de superar essa pandemia. Mas até lá, com o crescimento e a velocidade dessa nova variante do vírus, que tem sido mais agressiva, mesmo com o esforço que o Estado tem feito de abrir leitos de UTI, hoje nós estamos com 1.019 leitos de UTI no Ceará. Tempo recorde, né? Nós abrimos aí, saímos praticamente de 200 para 1.000 leitos de UTI e mais de 2.300 leitos de enfermaria hoje no Estado do Ceará. Todo dia abrimos leitos, temos um hospital exclusivo para atendimento à Covid aqui em Fortaleza, o Hospital Leonardo da Vinci, que hoje está com 160 leitos. Não tem nenhum hospital privado do Ceará hoje que tenha a condição de receber o que o Estado do Ceará está recebendo na rede pública, com o que há de melhor aqui no Estado. Então, nós vamos continuar abrindo leitos como estamos abrindo em Crateús, em Itapipoca, em Itauá, em Tianguá, em Iguatu, em Caucá, em Maracanaú. Vamos ampliar. Estamos abrindo agora leitos em Horizonte, em parceria com o prefeito, também lá em Acaraú, enfim, para que a gente possa atender. Mas a velocidade de propagação desse vírus tem sido muito maior, por isso que o isolamento tem um papel fundamental para que a gente possa reduzir a velocidade de contaminação e dos casos mais graves que exigem um internamento hospitalar. Portanto, eu peço aqui a compreensão de toda a população cearense, para que a gente possa cumprir esse decreto nos próximos 14 dias e que, quanto mais rápido a gente cumprir esse decreto, cumprir as orientações dos profissionais de saúde, a gente vai superar esse momento que é desafiador, que afeta a economia cearense. Isso, não tenho dúvida que tem sido difícil para muitos setores da economia cearense ao longo desse último ano, por conta dessa pandemia. Um dos setores mais afetados foi o setor de eventos, que praticamente passaram 1 ano sem poderem funcionar. Foi por isso que nós anunciamos, há 2 semanas atrás, medidas de apoio a esse segmento, que inclusive já foram aprovadas as leis
na Assembleia, já estão em execução essas medidas de apoio ao setor de eventos do Ceará. Lembrando que no ano passado nós fizemos uma série de medidas durante a pandemia de apoio às pessoas mais vulneráveis do Estado, pagamos conta de água, conta de energia, fizemos vale gás para a população mais vulnerável, antecipamos o cartão Mais Infância, distribuímos chip de internet para os alunos de escolas públicas, estamos agora tablets para os nossos alunos, vamos começar a entregar agora, já esse mês de março, para que os alunos não se prejudiquem com o ensino. Estão recebendo o ensino de forma virtual, dentro de uma plataforma. É fundamental e a prioridade nossa a educação dos nossos alunos das escolas públicas estaduais. Enfim, várias medidas de apoio às empresas cearenses, porque há sempre uma preocupação. O que eu tenho mais feito nos últimos 6 anos enquanto governador foi ter lutado para fortalecer a economia do Estado e gerar emprego. Essa tem sido a nossa constante luta. Cito aqui o exemplo, por exemplo, da siderúrgica do PECEM, que foi o maior empreendimento privado da história do Ceará, que passou a funcionar no nosso governo, que gera milhares de empregos. Cito aqui o exemplo do hub aéreo aqui do Ceará, do Fortaleza, que tínhamos 48 voos diretos internacionais, passamos de 8, Fernanda, para 48, exatamente com voos internacionais para a Europa, para os Estados Unidos, para a América do Sul, para trazer turistas para o Estado, para que os restaurantes pudessem ter pessoas mais turistas, os hotéis, fortalecer a economia, gerar emprego. Então esse tem sido o meu desafio e a minha luta nesses 6 anos que eu sou governador, de fortalecer a economia do nosso Estado. Infelizmente, nós estamos enfrentando a maior crise sanitária da história desse país, e que pegou a todos nós de surpresa, e agora essa segunda onda veio ainda com mais força, né? Portanto, e a nossa prioridade, enquanto governador desse Estado, a minha maior prioridade é salvar vidas, é garantir que meus irmãos e minhas irmãs cearenses tenham o direito de ter uma assistência à saúde, de ter um leito quando seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho precisar, né? Porque essa pandemia, as pessoas ficam sem ar. Imaginar que uma pessoa morrer por falta de ar porque não tem um leito ou não tem um respirador para garantir que ela possa sobreviver. Isso é duro. Portanto, esse momento é a nossa prioridade, e eu sempre tenho dito que eu prefiro errar pelo excesso do que errar pela omissão. E vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para acolher e proteger a todos os cearenses nessa segunda onda, que é no país inteiro. Nesse momento a pandemia está acontecendo num único momento em todo o país, em todo o estado do Ceará. Portanto, é preciso ter muito cuidado, e eu faço esse apelo à população, meus irmãos e minhas irmãs cearenses. Mas agora eu quero aqui anunciar algumas medidas conforme eu me comprometi, algumas medidas importantes para o setor de bares e restaurantes e alimentação, a gente chama de alimentação fora do lar, aqui no estado do Ceará, que mesmo estando abertas ao longo dos últimos meses, mas sofreram restrições de horários, né, porque as pessoas passaram a se aglomerar muitas vezes em festas, na bebida, é um local muitas vezes fechado, é um local que as pessoas tiram a máscara, enfim. Então, é um setor que tem sido prejudicado, nós compreendemos isso em relação aos últimos meses e ao enfrentamento dessa pandemia. Por isso, eu quero aqui anunciar algumas medidas importantes, dialogadas com o segmento. Eu, inclusive, falei há poucos minutos com o presidente da Abracel, que representa os bares e restaurantes aqui no Ceará, o Taine Rigueto. Tivemos uma conversa muito boa por telefone. O Flávio Ataliba, criamos um comitê liderado pelo Flávio Ataliba, que está dialogando com todos os segmentos econômicos. Então foi construída uma pauta em cima de uma reivindicação do segmento. Nós discutimos aqui as condições do Estado de atender essas demandas, né? E tive que conversar com o presidente da CAGES, com alguns secretários do Estado para estudar a viabilidade de atender essas demandas, e agora eu quero anunciar os pontos para apoiar bares e restaurantes, o setor de bares e restaurantes. Primeira coisa é o parcelamento de todos os débitos de ICMS desses estabelecimentos, desse segmento, em 60 vezes, ou seja, todos terão, que tiver débito para trás, terão o direito de parcelar esses débitos em 60 vezes para frente. Então, o primeiro ponto importante para que são o pagamento dos impostos do ICMS do Estado. Segundo ponto, que foi reivindicado e que nós estamos também atendendo, é a isenção do IPVA de 2021 para os veículos registrados
em nome das empresas do setor, e para até um carro, igual como nós fizemos de eventos, ou seja, os veículos que estiverem registrados no nome daquelas empresas estão isentos de pagar o IPVA esse ano. E para que o veículo não está registrado no nome da empresa, a gente está autorizando um carro que esteja em nome do profissional autônomo ou microempreendedor individual, o MEI, que atue no segmento. Então, isenção do IPVA de 2021 para o setor. Um terceiro ponto, que foi também uma reivindicação importante do segmento, nós tínhamos criado isso para os hotéis, é o selo, a instituição de um selo lazer seguro, ou seja, um estabelecimento seguro. Nós fizemos isso para hotéis, ou seja, o estabelecimento que tivesse aquele selo teria um tratamento diferenciado, por estar cumprindo todos os protocolos, o rigor no controle sanitário dos seus clientes. Isso é muito importante para poder distinguir quem cumpre os protocolos e quem não cumpre. Então, eu estou autorizando, e o Ataliba vai exatamente através de um grupo de trabalho, com o segmento, com o setor, estabelecer todos os critérios para a instituição desse selo após a retomada, quando a gente puder retomar as atividades de bares e restaurantes e alimentação fora do lar aqui no Ceará. Então, o estabelecimento desse selo, da mesma forma que nós estabelecemos para os hotéis aqui no estado do Ceará. O quarto, nós estamos... São três medidas importantes em relação à conta de água desses estabelecimentos. Nós vamos isentar, ou seja, o governo vai pagar a conta de água de todos esses estabelecimentos, estabelecimentos de restaurantes, bares, barracas de praia, buffets, lanchonetes, confeitarias, sorveterias, self-service, fast food, bomboniere, cantinas e similares. Nós vamos pagar a conta de água que estão cadastrados na CAGES. Nós vamos pagar as contas de água do mês de março, abril e maio, uma forma de colaborar e contribuir para esse setor importante do Ceará. Nós vamos, as contas do mês de março, as contas do mês de abril, 3 contas serão pagas isentas de pagamento por parte desses estabelecimentos. Outro ponto importante, todos os débitos de água, de contas de água, de março, quando começou a pandemia, até final de fevereiro, até o dia 1º de março, todos os débitos desses estabelecimentos com contas de água da CAGES serão também isentadas. Serão quitados todos os débitos de pagamento de conta de água desses estabelecimentos que eu acabei de citar, barraca de praia, que tiverem débitos com a CAGES, de março, que foi o período da pandemia, até dia 28 de fevereiro. O mês de março, abril e maio, nós vamos pagar as contas dos próximos 3 meses. E também fica dispensado, que nós criamos aqui, por conta da questão da dificuldade de água, nós criamos uma tarifa de contingência. Também fica isento o pagamento desse estabelecimento, dessa tarifa de contingência durante esse período. Quinto ponto, nós vamos dar um auxílio financeiro para os trabalhadores desse segmento que estejam desempregados. Ou seja, isso também foi um diálogo feito com o setor. Nós vamos auxiliar os trabalhadores que estejam desempregados no setor da alimentação, fora do lar, e vamos conceder um auxílio de R$1.000 em 2 parcelas, R$500 em março, R$500 em abril, em 2 meses, para, independente do auxílio emergencial que vai receber do governo federal, que nós estamos lutando muito, inclusive ontem foi votado no primeiro turno, o auxílio emergencial vai se estender por mais 4 meses, e isso é uma medida muito importante por parte do governo federal para auxiliar as famílias mais vulneráveis. Então, ou seja, a perspectiva é que ela se estenda até junho, mas independente do recebimento do auxílio emergencial, nós vamos dar esse auxílio de R$500 em 2 vezes, no totalizando R$1.000, para os trabalhadores que estejam desempregados. O setor estima que seja entre 5 a 10 mil profissionais hoje de bares, restaurantes, barracas de praia que estejam desempregados, que não estejam recebendo salário-desemprego, que não esteja todo um critério que será estabelecido através de decreto. Então, essas são as medidas que eu gostaria de anunciar, e aí isso vai beneficiar o garçom, o auxiliar de cozinha, a cozinheira, o barman,
o balconista, o maître, todos aqueles que hoje estão sem o emprego direto por parte dos estabelecimentos de bares, restaurantes e comidas, alimentos fora do lar aqui no estado do Ceará. Então, essas são as 5 principais medidas importantes. Eu quero aqui, inclusive, agradecer ao Marcos Lima, lá do Rota 22, da TV Diário, que está transmitindo aqui a nossa live ao vivo. Obrigado, Marcos. Importância dos meios de comunicação de levar informação à população nesse momento tão desafiador. Agradecer também à TV Ceará, que está transmitindo, e a todas as rádios e blogs que estão transmitindo. Sempre tem procurado levar as nossas informações com seriedade, com transparência, né? Lembrando que esse é o momento de a gente combater as fake news, combater as mentiras, combater o oportunismo político desse momento, e é o momento de todos nos unirmos, né? Nós só temos agora um único inimigo, que é um vírus, né? Que mata, que tira a vida das pessoas. Portanto, nosso objetivo, único objetivo, diante de todas as medidas que nós estamos tomando, é sempre proteger os cearenses, é sempre proteger aquelas pessoas que nós amamos e gostamos. E, claro, estarei sempre aqui à disposição, que eu tenho feito ao longo praticamente desses 6 anos, sempre aberto ao diálogo, à construção coletiva, para que a gente possa superar os desafios sempre colocados ao nosso Estado. Então, eu quero repetir mais uma vez, resumindo: parcelamento das dívidas de ICMS em 60 vezes, isenção de IPVA em 2021, instituição do selo Lazer Seguro, do estabelecimento seguro para bares, restaurantes, barracas de praia, suspensão do pagamento da conta de água de março, abril e maio desses estabelecimentos, isenção de todos os débitos de março de 2020 a fevereiro de 2021 também desses estabelecimentos, e a criação de auxílio financeiro para os trabalhadores garçons, auxiliares de cozinha que estejam desempregados nesse período aqui no estado do Ceará, no valor de R$1.000 e 2 parcelas de R$500. No mais, agradecer a Fernanda, agradecer ao Ataliba, a toda a equipe do governo que tem trabalhado isso, e agora encaminharei amanhã mesmo as leis para a Assembleia, porque tudo isso precisa ser aprovado pela Assembleia Legislativa, para que a gente possa imediatamente já operacionalizar essas medidas aqui no estado do Ceará. Então, para vocês do setor de bares e restaurantes, que tem um papel fundamental, importantíssimo na área de serviço do nosso estado, o nosso reconhecimento do trabalho de vocês, a compreensão que eu sei o quanto vocês têm sido atingidos ao longo dessa pandemia, mas esse não é um problema só do Ceará, do mundo inteiro tem sofrido com isso, e eu peço a cooperação e espero que a gente possa continuar construindo as pontes e os diálogos para que a gente possa sanar e sairmos desse momento. Esse momento vai passar, nós vamos retomar o crescimento do estado do Ceará, vamos retomar nossas atividades, gerar mais emprego e voltarmos à nossa vida normal, que a gente tem tanta saudade de nos encontrar, nos abraçarmos, encontrar os amigos, mas em breve isso chegará. Um abraço bem forte a todos vocês, uma boa noite a todos e vamos na luta. Que Deus abençoe a todos.